Bom dia, meus irmãos. Shabbat Shalom a todos. Desejo um bom descanso a todos aí. Hoje é o terceiro Shabbat do mês, né? E é o quarto minguante da lua, não é isso? E desejo muita paz, muito descanso a todos que assistem aqui nossos vídeos, não é isso? E hoje a gente vai falar, meus irmãos, sobre a questão das pessoas que estão lá na cidade de Jerusalém, na terra chamada Israel. E quero falar um pouco para os irmãos hoje sobre essa questão, né, de quem será livrado e quem será poupado. Porque tem pessoas por aí que falam que o que está acontecendo em Israel já é profecia cumprida. E não é bem assim, porque existem alguns detalhes e coisas bem específicas que precisam acontecer para que a profecia se cumpra perfeitamente, não é isso? Mas para que a gente possa entender com exatidão e ficar bem claro na nossa mente, a gente precisa ler alguns textos aqui e também ouvir e ver um vídeo que eu tenho para mostrar para os irmãos sobre uns especialistas que dizem judeus e não são, porque eles sempre defendem a mentira, entendeu? E a gente está aqui para ensinar a verdade e ensinar a palavra do nosso Pai, que é a verdade. Então, vamos ler aqui Zacarias capítulo 9, do verso 9 em diante. Eis que é chegado o rei de Sião. Então vamos ler aqui, ó. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Exalta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Essa parte aqui foi na época do Messias, né? Que ele entrou na cidade de pedra de Jerusalém em um jumentinho, filha de jumenta, né? Filho de jumenta. Então aqui é profecia cumprida. Agora vamos para o versículo 10. Ó. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Aí eu te pergunto, isso aqui aconteceu na época do Messias? Não. Então, são para dias futuros. Ele anunciará Shalom, paz, né? Paz e prosperidade às nações. E muitos dizem que é o anti-Messias, que é o que fará acordo de paz com as nações e toda essa teoria mentirosa, não é isso? Mas não, é o próprio Messias, entendeu? O anti-Messias, esse anticristo que as pessoas estão esperando, ele é o Messias. Ele é quem fará acordo de paz e trará a paz, entendeu? Ó, ele destruirá os carros de guerra, como a gente já ensinou aqui, que a paz se constrói com guerra. Então, para trazer paz às nações, ele fará guerra às nações. Entendeu? Esse anticristo aí que vai fazer guerra às nações
é o Messias. Só que não vão entender, vão querer destruí-lo e querer matá-lo. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. E os arcos de batalha serão todos quebrados. Quando fala assim, ele destruirá os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, porque na guerra se faz com cavalos, com arcos, com flechas, entendeu? Ou seja, aqui está se referindo ao armamento bélico das nações de Efraim e até mesmo de Jerusalém. E os arcos de batalha serão todos quebrados. Por quem? Ele o destruirá, os carros de guerra. Ele quem? O Messias. Ele anunciará a paz, depois da guerra, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Porque o Messias, ele reinará sobre toda a terra. Ele será rei em todas as nações, em todas as terras. Esse líder único que as pessoas falam aí que é o anti-Messias, que não sei o que lá, é o anticristo. É bobagem, meus irmãos, é o próprio Messias. Mas para se fazer paz, para se trazer a paz, precisa trazer primeiro a guerra, né? Para poder convencer o homem de todas as coisas. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Ou seja, essa é uma promessa que o Messias fez no passado, que todos aqueles que crêem nele, mesmo que morra, viverá, voltará a viver. Esse poço sem água é uma cova, é sepultura. Muitos lêem as escrituras, mas não entendem as coisas. Mas eu estou aqui explicando hoje para os irmãos. O Pai nos dá sabedoria, entendimento, e a gente está aqui para esclarecer. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, porque quando o Messias é levantado no madeiro, ali ele está fazendo uma aliança com muitos, como a serpente que Moisés levantou no deserto. Todo aquele que olhasse para a serpente com fé seria curado. Todos aqueles que crêem no madeiro, na aliança do madeiro, também será curado e também será salvo e ressuscitado. Ou seja, voltará a viver, meus irmãos. É o que a passagem ensina aqui, Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Ou seja, um poço sem água é uma cova sem vida. Você está morto. Retornai à fortaleza, ou seja, retornai presos com esperança. Ou seja, você que vai retornar, que vai ser ressuscitado, é a pessoa que morre com esperança da ressurreição, aquele que morreu crendo no Messias. Entendeu? Retornai à fortaleza, ou seja, retornai a ter forças, a ter vida, né? Presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro. Ou seja, que foi justamente a promessa que ele fez, né? Nós teremos vida com abundância e tudo nos será dado em dobro. Alegria em dobro, felicidade em dobro, tudo será em dobro. Pois curvarei Judá como se curva um arco de guerra. Usarei Efraim como seta,
Convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como uma espada de um valente, ó Sião. Por quê? Porque quando o Messias andou em Jerusalém e na terra de Israel, ele se tornou, como é que se diz? Um professor, um mestre, né? Ensinou a Judá, ensinou a Efraim, né? E colocou espada na mão dessas pessoas para guerrear contra a Grécia, contra Roma, contra todas as nações, para ensinar sobre o reino dos céus. Entendeu? Essa foi a primeira parte da missão do Messias, que foi na sua primeira vinda, né? E depois tem a outra parte, que a outra parte é como eu li aqui, né? Que é destruir os carros de guerra de Israel, de Jerusalém e de Efraim e de todas as nações, meus irmãos, porque o Messias vai dobrar todos os reinos aos seus pés. Só ele será rei em toda a terra. Mas muitos ensinam que é o anticristo, o anti-Messias. Só que não. Então vamos ler aqui essa outra parte, ó. O aparecimento do Senhor, né? Aqui é o aparecimento do Messias, ó. Então Yahweh, né, surgirá sobre eles. Sua flecha brilhará como um relâmpago, ó. Adonai, o Senhor Deus fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. Aqui já é uma segunda vinda, né? E andará sobre meio às tempestades do sul, ou seja, sobre meio aos gentios, não mais sobre, como é que eu posso falar, sobre judeus, né, hebreus, mas sim em meio aos gentios. O Eterno dos exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como as bacias de sacrifícios. Ou seja, esse sangue que eles vão beber ficarão embriagados. É como fala em outras passagens, né, que a espada se embriagará da gordura e do sangue dos inimigos, usada para aspergir, ó, água nos cantos do altar. Naquele grande dia, ó, Yahweh, o seu Elohim, Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, ó, porque serão como joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Ou seja, os gentios, né, também serão salvos por ele e também o seu povo hebreu, judeu e israelita, que estará também em todas as nações. Ah, quão maravilhosa é a tua bondade, ó, quão formosa será a nova geração. Haverá trigo, ó, e vinho com fartura, e os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Por que fala assim, meus irmãos? Porque depois de uma terrível guerra, de terríveis mortes, né, uma geração nova nascerá e não aprenderá mais as heresias desse mundo, não aprenderá mais os enganos, mas sim andarão lado a lado com o Senhor, né, com esse que será o cabeça, a bandeira das nações, né? Então aprenderão com ele, né, e com todos aqueles que estão com ele,
porque muitos se levantarão, né, do poço sem água, que é a sepultura. Então acontecerá muitas coisas maravilhosas. Pessoas vão estar sendo ressuscitadas, saindo de suas covas, outros estarão perdendo as suas vidas, outra geração vai estar nascendo, não mais aprenderá a arte da guerra, não mais aprenderá o paganismo, nem os enganos, mas todos aprenderão a lei do nosso Pai. E todos os estatutos, todas as leis serão executadas. E muitos vão perder suas vidas, né, por estarem desobedecendo às leis do Pai. Mas muitos serão como o nascer do sol, né? Brilharão como uma relva. E será maravilhoso. Mas agora a gente vai ler Zacarias 14 para a gente entender um pouco mais sobre isso e um pouco também sobre essa questão de quem será livrado e quem será punido, né? Porque muitos falam que aquele povo que está lá em Israel é o povo do nosso Pai. Mas eu afirmo para vocês, meus irmãos, nem todos que estão ali é povo do Pai, mas sim são lobos em pele de cordeiros e enganando a massa. Então eu vou procurar aqui. Então, meus irmãos, antes da gente ler Zacarias 14, o primeiro versículo, eu gostaria de ver aqui uma pequena fala de um especialista, né? Que eu assisti no canal do Davi, Encarando o Sobrenatural. E eu achei interessante guardar para mostrar para os irmãos aqui. É sobre a fala desse homem aqui, ó. Esse homem branco, de cabelos brancos, que eu acredito que ele se considera um judeu, né? E eu quero mostrar para vocês a fala desse homem, porque é interessante. Eu quero que vocês analisem comigo. Que falam essas besteiras fossem diminuídas e decotadas para Gaza, para Síria, para o Irã. Vamos lá passear de mini saia no Irã. Vamos lá fazer isso. Ver o quê? Vamos lá protestar contra Israel de mini saia no Irã. Vamos ver o que acontece com elas. Se protestarem contra Israel, eventualmente não acontece nada. Não, de mini saia também. Primeiro protesta, depois vão estuprar. Exato, depois vão estuprar. Deixa. Tudo antissemitismo. Isso se resume só que eles não querem assumir. Agora, outra coisa. Judeu é minoria, mas não é uma minoria protegida. Por quê? Veja, ele fala que judeu é minoria, né? Só que ele fala no sentido de que os judeus são aquele povo que está lá em Israel. Ou seja, que em outro lugar do mundo não existe judeu e só existe lá em Israel. Isso é o que eles falam para a humanidade. E a humanidade acredita, meus irmãos, que só existe aquele povinho lá que é judeu. E o povo da Bíblia, da Escritura, é só aquele pequeno estadozinho lá, e que todo judeu está localizado lá. Mas não é. Talvez porque eles acham que nós somos brancos, de olho azul, não sei o quê. Tá cheio de judeu negro em Israel. Pessoal que veio... Porque eles acham que nós somos brancos, de olhos azuis e tal. Não, isso não é nós que acha, é o que a palavra diz. Quem de fato é os hebreus, quem de fato são os judeus. Que o povo do Eterno está espalhado em toda a terra. Que o povo hebreu foi espalhado em toda a terra. E quem espalhou esse povo por toda a terra
foi esses aqui, meus irmãos, ó, que você está vendo aqui, ó, esse de cabelo em branco, de olhos azuis, que hoje domina essa terra, está pagando de hipócrita aqui e de bom samaritano. Entendeu? Quem não tem conhecimento, assiste um vídeo desse aqui e fica dando razão a um homem desse aqui. Ai, talvez porque eles acham que nós temos olhos brancos, ou cabelos brancos, pele branca e olhos azuis, não somos de fato os judeus. E não são mesmo. Imagina um Messias com esses olhos azuis, esse rostinho branco. Imagina aí. Tu consegue imaginar um Jesus, que o pessoal chama de Jesus? Imagina. O pior que tem, né? Os quadros do Jesus, o Messias, é tudo assim, ó. De olhos verdes, cara branca, cabelos loiros, igual esse senhor aí, ó. Mas o Messias histórico, o Messias bíblico, não é assim. Mas ele fala quem são realmente os hebreus e judeus. Ó. Ele mesmo confessa com a própria boca dele, porque é assim, ó, de onde sai mentiras, sai um pouquinho de verdade também, né? Escuta aí. Da Etiópia eram negros. Deixa. Tudo antissemitismo. Isso se resume só que eles não querem assumir. Agora, outra coisa. Judeu é minoria, mas não é uma minoria protegida. Por quê? Talvez porque eles acham que nós somos brancos, de olho azul, não sei o quê. Rico, tá cheio de judeu negro em Israel. O pessoal que veio da Etiópia eram negros. Quer dizer, será que... Judeus negros que vieram da Etiópia. Mas por que esses judeus negros vieram da Etiópia? Porque eles de fato são judeus e eles foram tirados da terra deles por esses brancos, né? Você pode pesquisar na história aí que os ingleses já dominaram aquela área ali, escravizaram pessoas. Esses aí também, os romanos, os babilônicos, os gregos, tudo escravizou eles. E quem é o povo escravo até hoje? São os negros, né? São os pretos. E aqui ele fica pagando de santo, né? Que é um judeu santo, imaculado. Só que não é, meus irmãos, é sinagoga de Satanás. Dizem que são judeus, mas não são. Os verdadeiros judeus podem ser, sim, esses negrinhos aí que ele está falando. Esses negros que voltaram para Israel e para Jerusalém, esses sim, são o verdadeiro povo negro e preto do nosso Pai, que o Pai tanto ama, que tanto lutou, que tanto defendeu, que tanto ensinou. Aí depois veio esses aí, ó, de pele de ovelha, né? Lobos em pele lobos em pele de ovelha, para escravizar, matar, destruir. Entendeu? Você vê que ele fala com a própria boca dele que veio uns negros da Etiópia para a terra de Israel, né? Porque esse povo, eles de fato são Israel, mas os brancos não. Os brancos são gentios, né? Que logicamente se juntaria a esse povo. Mas eu tô aqui apenas para dizer para os irmãos que isso é uma hipocrisia, entendeu? Mas eu vou explicar dentro da palavra do nosso Pai quem de fato vai ser salvo e quem de fato vai ser punido. Dentro da palavra do nosso Pai. Então vou dar uma pausa aqui. Então, meus irmãos, aqui a gente vai ler agora, né? Para a gente terminar esse pequeno estudo aqui, ó. Zacarias 14. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor,
quanto todos os teus bens se tornarão despojos, e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas, e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Ou seja, tem um povo que será sequestrado, violentado, mas uma outra parte não será exterminado, não é isso? É quem de fato será esse povo, meus irmãos, que será violentado, será saqueado, será exterminado. Esses eu vou explicar para vocês aqui com todas as letras. Esses que vão ser violentados, sequestrados e serão presos e levados em cativeiro, serão os que prenderam e serão os que levou cativo o povo do Pai. Entendeu? Essa será a paga que eles vão receber por ter tirado o povo do Pai de sua terra. E hoje se dizem dono da terra e se dizem o povo que foi tirado da terra. Entendeu? Que é o que a gente acabou de ouvir da boca daquele especialista, entendeu? Aqui, Zacarias 14. Quero que os irmãos entendam, Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto, ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada. Esclarecendo outra coisa aí. Tem pessoas que já falou aí no YouTube que essa passagem já se cumpriu. Só que não se cumpriu ainda, meus irmãos. Porque a cidade será tomada. E a cidade não foi tomada ainda. Apenas entraram, invadiram, mataram algumas pessoas, sequestraram algumas, mas a cidade ainda não foi tomada. Ou seja, não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir. Porquanto ajuntarei todas as nações, porque virá todas as nações. Então, essa Jerusalém não resistirá por muito tempo. A cidade será tomada, As habitações serão saqueadas, as habitações dos ricos, dos poderosos, daqueles que escravizam e daqueles que escravizaram o povo do Pai, e que hoje se diz o povo do Pai. Entendeu? As mulheres, violentadas, metade da cidade será sequestrada, a metade, entendeu? E levada para cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. E quem será essa outra metade que sobrará e não será exterminado? São aqueles que são o povo do Pai. Entendeu? Aqueles que de fato são judeus, que de fato são hebreus. Esse o povo será poupado e será protegido pelo Pai. Entendeu? E para que vocês entendam melhor, meus irmãos, a gente vai ler só um trechinho de Isaías 49. E vocês vão entender que isso aqui, se cumprirá e será a punição dada a esse povo que escravizou o povo do nosso Pai. O verdadeiro povo, não esses hipócritas mentirosos de olhos verdes e pele branca e cabelos loiros. Esses aí estão mais para o seguidor de Baal, né? Do Cristo romano,
que é o ídolo que seria adorado em toda a terra, né? E até hoje está sendo adorado. Vamos ler agora aqui, meus irmãos, Isaías 49, verso 7, ó. Assim diz Yahweh, o Redentor, o Santíssimo de Israel, aquele que foi desprezado e odiado pela nação, ao escravo de governantes, eis que reis o contemplarão na sua ascensão majestosa, líderes e poderosos o verão e se ajoelharão aos seus pés, ó, em sinal de respeito, porquanto eu, o Senhor, cumpro todas as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, que te escolhi. Essa é uma promessa do nosso Pai para o seu povo. Agora vamos ler mais embaixo aqui, ó. Assim diz o Pai, ó, no tempo favorável eu te responderei, e no dia da salvação eu mesmo te ajudarei. Eu te guardarei e farei que sejas uma aliança para o povo, ó, a fim de restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, ó, para dizeres ao cativo, sai, e aquele que se encontram em trevas, vem à luz. Eles se apacentarão junto às estradas e encontrarão campos verdejantes em todas as colinas estéreis. Não passarão fome nem sede, tampouco o calor do deserto, e o sol os molestarão. Veja, tudo isso é promessa para o povo do Pai, ó. Aquele que tem compaixão deles, ó, os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Agora vamos ler mais embaixo aqui, ó, do 22 em diante, ó. Assim diz o eterno Deus, eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira. Como eu já falei, né, que o Senhor, o Messias, ele surge em meio às tempestades do sul. Ele é essa bandeira. Assim diz o Eterno, que é o Pai falando sobre a sua bandeira. Eu acenarei para onde? Para os gentios, que é onde o Messias surge, em meio às tempestades do sul, ó. E erguerei, ó, a minha bandeira. Ele ergue essa bandeira, que é o Messias, em meio às tempestades do sul, ó, a todos os povos, ó. Eu acenarei para os gentios e erguerei a minha bandeira a todos os povos. De onde? Das tempestades do sul. Então eles trarão os teus filhos, ó, nos braços, e as tuas filhas serão carregadas sobre os ombros. Os teus guias serão reis e tuas amas serão rainhas. Ou seja, o povo que antes era servido, agora vai passar a servir. Eles se inclinarão, ó, diante de ti, com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou Yahweh, o Pai, né? E que os que depositam em mim a sua esperança jamais serão frustrados. Porventura pode alguém arrancar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser rasgados do poder dos dominadores? É um questionamento, né? Assim, no entanto, declara o Pai, ó, sim, serão arrebatados, ó, de guerreiros, ou seja, o povo que estava na mão do escravagista, né, do que escravizava, será tomado da mão deles, ó. Os despojos serão retomados dos tiranos, ó. Brigarei com os que pelejam contra ti. Quem é que fará isso? É o próprio Messias, como eu ensinei no começo. Ele é o Senhor dos exércitos de anjo e ele é quem vai guerrear com todas essas nações. Não é anticristo, não é essas coisas. É o próprio Messias. E quantos aos seus...
Brigarei, com os que pelejam contra ti, e quanto aos seus filhos, eu os salvarei, Farei seus opressores devorarem a própria carne. Ficarão embriagados com o seu próprio sangue, como eu li no começo também, como havendo tomado muito vinho. Então todo mundo entenderá, Então todo mundo entenderá, porque, meus irmãos, hoje existe uma confusão imensa. Ninguém entende nada, ninguém entende as Escrituras. Um fala que é anticristo, outro fala que é anti-Messias, outro fala que é o Senhor das Trevas, outros falam... Não é o Messias. Ele é quem vai surgir. Ele é quem vai surgir, vai fazer guerra, vai destruir os opressores, vai salvar os escravos, os negros, os pretos, vai tirar da mão desses opressores, vai dar riqueza a eles, vai fartar eles de comida, de alimento, vai dar uma vida digna, vai dar tudo em dobro a eles, vai ressuscitar os que morreram crendo nele. Tudo isso vai acontecer, tudo isso é promessa. Então todo mundo entenderá, que eu, o Senhor, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Não tem Alá, não tem Jesus Cristo, não tem nada dessas besteiras, meus irmãos. Vai ser o anticristo, que ele vai surgir com a besta do Apocalipse, e ele é um robô, ele é uma imagem, ele é não sei que lá, ele é não sei quem. Não, ele é o Messias. Ele é o Redentor de Israel. E quem é Israel? Quem é Judá? É o povo que está escravizado em toda a terra, passando por dificuldades, por opressão. Entendeu? É o povo preto que está lá em Israel, que vai sobrar na perseguição de todas as nações que vão lutar contra Jerusalém de pedra, e vai estrupar, saquear, destruir aquele povo. Entendeu? Vai saquear a casa deles, vai fazer o que quer com eles. Por quê? Porque foram esses mesmos que escravizaram o povo do Pai. Então o Pai é justo, dará a paga a cada um em todas as nações, não é só em Israel e em Jerusalém, em todas as nações. Entendeu? Isso aí, meus irmãos, ficou um pouco longo, mas espero que os irmãos tenham entendido essas coisas, que é o próprio Messias que vai lutar em favor do seu povo lá em Jerusalém, lá em Israel. E o seu povo é os pretinhos que está lá, entendeu? Que é o verdadeiro povo hebreu e judeu. Os de olhos azuis e de cabelos loiros, esses são discípulos de Jesus Cristo. Eles vão serem destruídos e escravizados por permissão e autorização do nosso Pai. E que assim seja. E fiquem na paz.